Boa noite, amigo. Boa noite, amiga. Que bom que você escolheu estar aqui conosco nesta noite, nesta segunda noite, nesse segundo domingo, que nós estamos aqui passando os domingos de esperança, os domingos especiais, com essa temática tão importante. Mas antes de nós irmos para o tema desta noite, eu queria deixar alguns breves recados contigo. Eu queria convidá-lo a compartilhar este vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. Compartilhe esse link, envie para o maior número de pessoas possíveis. Curta o vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal Adventistas Macaé, se inscreva. Então, faça isso, por favor. E também, a gente vai ter na descrição um site, todo especial, um link estará na descrição, para que você ali possa fazer várias ações, tomar algumas decisões com relação a receber estudo bíblico, decisões com relação a receber o batismo. Então, ali no site vai estar tudo preparado para que você acesse o link de forma bem intuitiva, bem fácil. Você poderá ali acessar o site que estará na descrição do vídeo. E eu também te convido a você preencher um outro formulário que não vai estar no site, mas estará na descrição do vídeo, para que você lhe coloque os dados do seu convidado. Aquela pessoa interessada, que você já tem trabalhado com ela, coloque ali o contato dela, o telefone, onde ela mora, para que nós possamos também fazer contato com ela, estar orando, para que muito em breve ela também esteja assistindo aqui junto conosco. Então, depois de todos esses recados, você vai saber o tema desta noite. E a gente sabe que esses domingos de esperança, esses domingos especiais, eles são baseados ali naquele livro do pastor Mark Filho, um livro todo especial, um projeto gráfico impressionante, um conteúdo maravilhoso, que é o livro O Mistério da Profecia. E o tema dessa noite você não pode perder. São os sinais da última crise. Nós temos vivido momentos de crise. Você e eu temos passado dificuldade com a pandemia, crise econômica, crise social, crise moral. Então você vai saber alguns outros sinais do que a palavra diz, a palavra de Deus diz com relação a isso. Então não perca, não saia daqui, fique até o final, e eu te convido agora a orar comigo. Feche seus olhos se você puder, ore comigo nesse momento. Santo Deus e Pai, te agradeço e te louvo pela oportunidade de estar aqui, reunido de forma virtual com alguns irmãos. Eu peço agora, Senhor, a tua bênção para cada lar, para cada indivíduo, cada amigo, cada amiga que está nos assistindo. Que as tuas bênçãos, Senhor, sejam derramadas sobre ele, sobre ela, sobre as famílias. Esteja conosco, Senhor. Atenda aos pedidos que serão feitos durante este culto e foram feitos anteriormente, serão feitos ainda. Te entregamos, Senhor, esses momentos. Pedimos também que o Senhor abençoe os louvores que serão entoados na sequência e também a mensagem que será explanada, Senhor, através do teu instrumento, pastor Gustavo. Seja conosco, Senhor. Perdoa as nossas faltas, intercedemos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Eu convido você agora a louvar conosco. Se você tem passado tempestades, se o mar da sua vida tem sido assolado com tempestades violentas, Cristo é o meu e o seu farol. Vamos cantar juntos com muita alegria, Meu Farol. Cante comigo, você que está em casa, adore. Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar.
pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Te pedimos, ilumina e nos guia neste mar. Meu farol, ilumina a noite, eu te seguirei. Meu farol, eu confio em ti, tu me guiarás aonde for, aonde for. Amém. Deus seja louvado. Dando continuidade ao nosso louvor, eu convido você a cantar Não Mais Eu. Se você está cansado de o eu falhar, de você cair, então entregue o controle da sua vida nas mãos de Cristo. E não seja você mais, seja Ele. Cante, louve, adore ao Senhor. Medite na letra desse louvor. Abra o seu coração. Foi na cruz em que eu me percebi. Meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido
Olá, amigos, que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Está sendo uma bênção poder, a cada domingo, estar partilhando a palavra de Deus nessa série tão especial. E eu fico muito feliz por ter a sua companhia aí através do YouTube, do nosso canal no YouTube e também do Facebook. Um abraço para você, para a sua família, você que está em casa, neste momento, se resguardando, neste momento de pandemia. E a nossa esperança é que logo, logo, estejamos juntos adorando o Senhor na casa do Senhor, aqui no templo. Mas por enquanto nós seguimos com as nossas transmissões, por enquanto você continua aí adorando o Senhor e acompanhando. Embora estejamos afastados fisicamente, mas certamente estamos unidos num só propósito, unidos num só pulsar, o pulsar da fé. A fé que a cada dia aumenta a esperança de ver Jesus voltando em breve. Como o nosso amigo Rafael anunciou o tema desta noite, hoje nós vamos falar sobre os sinais da última crise. E você que nesse momento está aí, junto com a sua família, assistindo esta transmissão, você também está vivenciando os sinais de uma crise sem precedente que se aproxima. De fato, nós estamos vivendo no meio de crises, mas certamente todas as crises apontam para uma crise maior que se aproxima, uma tempestade maior que está vindo em direção da humanidade. Eu, quando paro para pensar nesse tema, não tenho como fugir de um texto bíblico, na realidade de um capítulo que se encontra no Novo Testamento. E hoje nós vamos analisar dentro do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus e também o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Estes capítulos destes livros, eles falam da última crise. Nós vamos meditar um pouco nisso. Mas eu gostaria de começar o tema desta noite falando um pouco sobre uma cidade. Sabe, certamente você já conheceu muitos lugares em sua experiência de vida, em suas viagens. Talvez você que esteja me ouvindo já teve a oportunidade de viajar para o exterior. Quem sabe você conhece a América do Norte, quem sabe você conhece a Europa ou outro continente. E existem lugares lindos, lugares fascinantes em torno do nosso planeta. Mas eu particularmente, de todos os lugares, há um lugar em particular que eu gostaria de visitar um dia. Eu nunca fui, talvez você, quem sabe, tenha ido lá. Mas este lugar, eu estou falando de Jerusalém. Jerusalém é, sem dúvida nenhuma, um lugar onde muitas pessoas gostariam de viajar e conhecer e visitar. Porque ali, de uma certa forma, tem uma história que todos nós estamos envolvidos. Na realidade, o que aconteceu ali naquelas terras impacta a vida de todo ser humano. Ainda que não haja em sua vida nenhum interesse por religião, ainda que você não tenha nenhum credo, mas de uma certa forma, no final das contas, o que aconteceu ali naquele lugar irá impactar a vida de todo ser humano. Quando nós vamos em Jerusalém, pelo menos assim é o relato das pessoas que estiveram lá, as pessoas ficam deslumbradas, com a cidade e principalmente pelos achados arqueológicos. Ali existem vários sítios arqueológicos onde Jesus passou, onde as cenas bíblicas se desenrolaram. Mas um dos pontos mais cobiçados ali daquele lugar, sem dúvida nenhuma, é o local onde ficava o templo. Nós sabemos que o templo não existe mais, mas
se conserva ali as ruínas do templo, se conserva ali a base onde o templo ficava. E hoje nós temos ali o Muro das Lamentações. É um lugar muito conhecido, um local onde permanece as pedras que serviam como base de alicerce para o templo onde Jesus andou. E muitos judeus vão ali naquele muro para fazer as suas orações, e ali colocam papéis entre as pedras, porque eles consideram aquele lugar ali sagrado. Aquele local é para eles um local sagrado, porque foi ali, segundo eles creem, naquele monte que Abraão ofereceu Isaque como em sacrifício, e ali também foi naquele local onde o monte foi erigido, e Deus respondeu diversas vezes, até mesmo a Salomão, e ali naquele local muitas coisas aconteceram. Então, para os judeus, aquele local é sagrado. É interessante que naquele monte, se você tem ali o Muro das Lamentações, na parte superior, onde de fato estava o templo, nós temos um monumento de uma outra grande religião, do islamismo. Nós temos uma mesquita em cima do monte, que nós cremos Monte Moriá, onde o templo permanecia, ou seja, o local exato onde era construído ali o templo, que foi destruído, existe uma mesquita, que por sinal, na realidade, é até muito bonita, uma mesquita muçulmana, muito bonita mesmo. E o problema todo é que, de um lado estão os judeus, que advogam que aquele local é sagrado para eles, e de outro lado os muçulmanos, que também advogam que aquele local é sagrado para eles, por conta da fé que eles têm no islamismo, por conta da crença deles, principalmente do profeta Maomé. E essa briga entre palestinos e israelitas vem se arrastando há muito tempo, eles vêm brigando por conta disso. Interessante, Jerusalém parece ser a mãe de todas as cidades, assim dizem aqueles que a visitam, mas no entanto nós vemos ela como um palco de guerra, um palco de conflito. E sabe, nós temos de um lado os judeus, de outro lado os muçulmanos, nós temos o judaísmo, o islamismo, mas o cristianismo também, de uma certa forma, tem o seu olhar voltado para Jerusalém. A grande maioria dos cristãos acreditam que o desenrolar da história se dará numa guerra ali, onde Israel será o palco, uma grande guerra, e assim se dará o desenrolar da história. Que coisa interessante, não é verdade? E hoje nós vamos analisar um pouco mais do que a Bíblia diz, do que a palavra de Deus fala a respeito disso, a respeito de Jerusalém, a respeito do templo, a respeito dos sinais. De fato, o templo nos dias de Jesus era uma estrutura magnífica. Tanto é que em certa ocasião, quando Jesus estava passando ali com os seus discípulos, aquele lugar chamou a atenção de seus discípulos, chamou a atenção dos discípulos. E eles, de uma certa forma, olhando aquela construção, disseram ao Senhor: olha que estrutura magnífica. E Jesus disse para eles: olha, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Sabe, a fala de Jesus deixou os discípulos intrigados, e não é para menos. Alguns pesquisadores e arqueólogos, eles escavando ali a parte subterrânea de Jerusalém, onde ficava o templo, eles descobriram pedras dos dias de Cristo, e eles viram ali pedras gigantescas,
Pedras medindo 13 metros de comprimento por 3 de altura e 4 de largura, pesando cerca de 600 toneladas. Certamente isso deu um nó na cabeça dos discípulos quando Jesus disse que aquilo ali seria jogado ao chão, não ficaria pedra sobre pedra. Mas como pode? Como isso pode acontecer? De que forma? Até hoje, nós olhamos para o passado e ficamos admirados. E os discípulos também, eles ficaram admirados com o que Jesus disse a respeito daquela grande construção. Mas o fato é que mais tarde, no ano 70 depois de Cristo, aquilo que Jesus havia predito, de fato aconteceu. Como você sabe, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém ela foi cercada pelos romanos. O general Tito, um general romano, ele invade Israel, ele invade Jerusalém, ele cerca Jerusalém, e ali então se instala o caos naquele conflito. E realmente foi dias difíceis para o povo judeu. Flávio Joséfo, um historiador judeu que viveu naqueles dias, ele relata um pouco daquela história. E sabe, diferente de outras cidades, como por exemplo a Babilônia, Jerusalém não tinha condições de sobreviver por muito tempo a um cerco. E assim foi, não demorou muito para que a fome imperasse ali dentro dos muros de Jerusalém. Tamanha era a fome, ele descreve Flávio Joséfo, tamanha era a fome, que naquela ocasião, os filhos tiravam a comida da boca dos pais. Interessante que quando o ser humano, ele tem atingidas as suas necessidades básicas, ele perde o senso, ele perde o controle, ele perde a identidade, não é verdade? Imagina, os filhos tiravam a comida da boca dos pais, mas segundo o relato, o pior que não era somente os filhos que tiravam da boca dos pais, mas as mães tiravam da boca de seus filhos. Imagina a situação, imagina a fome, imagina a miséria. E a situação, amigos, foi terrível. Milhares de judeus morreram. Ali foi lançado fogo sobre a cidade de Jerusalém e incendiou totalmente a cidade, e muitos judeus morreram queimados. E quando o exército romano entra, e eles entram, muitos dos judeus, eles correram e se esconderam dentro do templo, porque acharam porque o templo era um lugar sagrado, eles de alguma forma acharam que os romanos, quem sabe, iriam respeitar, ou haveria uma intervenção divina, mas de fato isso não aconteceu. Eles entraram ali com espadas e mataram muitos judeus ali dentro do templo. E foi tão grande matança naquele dia, que o sangue escorria pelas escadarias do templo como um rio. Sabe, Jesus predisse, e o que Jesus disse se cumpriu ao pé da letra. De fato, assim aconteceu, da maneira como Jesus disse. Isso está relatado aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e Jesus declara em Lucas capítulo 21, nós encontramos no versículo 20, está escrito assim: quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E ela de fato foi devastada pelo exército romano. Mas, amigos, eu quero agora chamar a sua atenção, porque Jesus, ele trabalha com os seus discípulos, dando aos seus discípulos uma visão do futuro, uma visão do tempo do fim.
E eu quero convidar você a ler nesse momento Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 3. Em Mateus 24, versículo 3, nós encontramos um momento singular de Jesus com os seus discípulos. A Bíblia diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos. Em particular, eles lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bom, os discípulos, eles estavam intrigados, como eu falei, a respeito daquilo que Jesus havia dito acerca do templo, acerca de Jerusalém. E eles, naquele momento, queriam saber quando aquelas coisas iriam acontecer, e quais seriam os sinais acerca da vinda do Senhor Jesus e da consumação dos séculos. Sabe, o que Jesus disse para os seus discípulos era algo tão estrondoso, tão forte, que eles acharam que a destruição do templo não aconteceria décadas depois que Jesus ascendesse ao céu. Eles achavam que era um sinal relacionado ao fim do mundo, porque parecia improvável realmente aquilo acontecer. No entanto, Jesus, ele começa a dar uma descrição dos eventos. E os discípulos, se você perceber, eles fazem duas perguntas aqui. Eles perguntam a respeito de como aquelas coisas iriam acontecer, quando elas iriam suceder. Eles perguntam a respeito do templo, a respeito da destruição do templo, a respeito de Jerusalém, mas eles também querem saber a respeito da vinda de Jesus, da consumação do século. E Jesus, ele dá a resposta, mas é interessante que a maneira como Jesus responde, ele consegue responder a estes dois questionamentos, a estas duas perguntas, e ele usa ali a destruição, o evento do templo, como de uma forma, podemos dizer assim, como uma maquete em miniatura dos eventos que ocorreria. Ele usa o templo, e ele consegue trabalhar apontando os eventos que ocorreriam ali no templo, e também aponta para os últimos eventos desta terra, os sinais que apontam para a vinda do Senhor. Nesse momento eu quero ler com você algumas passagens importantes, e eu quero começar lendo Mateus 24, versículo 24. Em Mateus 24, versículo 24, Jesus começa trabalhando uma série de sinais. E aqui nós vamos, neste momento, estudar alguns sinais que Jesus aponta que iriam ocorrer no tempo do fim, no mundo religioso. E eu quero, neste momento, trabalhar com você alguns sinais que aconteceriam dentro do mundo religioso, na religião. Em Mateus 24, verso 24, Jesus diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falsos cristos e falsos profetas. É interessante, queridos, que quando nós paramos para pensar em falsos cristos, em falsos profetas, muitas das vezes você pode pensar que este evento, ele está no futuro bem distante de nós, ou quem sabe você pode pensar que se encontra lá no passado, nos dias de Cristo. Mas eu quero dizer que este evento citado por Jesus é algo bastante atual. Falsos cristos, falsos profetas. É algo bem recorrente. Já aconteceu no passado e também está acontecendo hoje. E
eu quero também chamar a sua atenção para algo importante. Quando nós paramos para analisar a respeito dos sinais, talvez você seja tentado a pensar que algum sinal específico seja, de fato, uma comprovação, ou que esteja mostrando que é a volta, o sinal da volta de Jesus, ou que Jesus irá voltar por conta de algum sinal específico. Bom, nós não podemos analisar dessa maneira, até porque hoje nós estamos vivenciando um sinal, é ou não é verdade? Nós estamos vivendo no meio de uma pandemia e pestes, epidemias, também fazem parte dos sinais que Jesus cita no livro de Mateus, capítulo 24. Aliás, neste livro Jesus cita cerca de 20 sinais que apontam para a sua segunda vinda. Mas se formos pensar assim, que um sinal específico seja de fato este, que mostra que Jesus está voltando agora nesse tempo presente, se nós formos pensar assim para essa pandemia da Covid-19, eu imagino que no passado, no segundo século, por exemplo, os cristãos que vivenciaram a peste antonina, uma peste que aconteceu no Império Romano e matou muitas pessoas, eu acredito que, quem sabe, naquela ocasião também poderia ser um sinal para eles. Quem sabe a peste negra, ou peste bubônica, também poderia ser um sinal, ou até mesmo a gripe espanhola, no início do século XX, também poderia ser um sinal marcante para a volta de Jesus. Então nós não podemos fixar a volta de Jesus baseado em apenas um sinal. De fato, estes sinais, eles são apontados como sinais para o tempo do fim. Mas não podemos entender assim, dessa forma. Na realidade, nós vamos ver hoje o que Jesus quis nos ensinar em relação aos sinais. Mas quando nós falamos de falsos cristos, de falsos profetas, eles estão aí. Ao longo do tempo, eles têm surgido. É interessante que nós temos, nos dias atuais, alguns relatos de histórias que ficaram marcadas. Por exemplo, em São Francisco, na Califórnia, um homem chamado Jim Jones, ele era, na realidade, um líder de uma igreja muito popular lá naquela ocasião, naquela região. E é interessante que um dia ele pegou a Bíblia, ele levantou a Bíblia diante dos seus fiéis e disse: não creiam neste livro, creiam em mim. E aí eu quero dizer uma coisa para você, querido amigo: muito cuidado com aquele líder ou aquela instituição que quer estar acima da Bíblia. Muito cuidado com aquele líder, com aquela instituição que pede a você fidelidade cega, que pede a você que siga cegamente. Muito cuidado. Este homem levantou a Bíblia e disse aos seus seguidores: não creiam neste livro, creiam em mim. Jim Jones. E sabe o que aconteceu? Infelizmente, aquelas ovelhas deixaram de lado a Bíblia e creram nele. E um dia ele as levou para as florestas da Guiana, ali, e eles estavam ali com o seu líder, e o líder os convenceu a que eles tomassem um refrigerante batizado com cianeto. A consequência disso foi que mais de 1000 pessoas, incluindo ele, morreram ali naquele dia. Mais de 1000 pessoas. E nós temos outros exemplos de pessoas como David Koresh, um outro também conhecido historicamente falando, ali no Texas, nos Estados Unidos, em Waco. Este líder acabou também levando muitas pessoas à morte. Muitas pessoas à morte. A revista Time chamou ali a seita de Jim Jones como seita da morte. E de fato, queridos, quando você não tem certeza do Cristo que você está seguindo, pode ter certeza
que você está seguindo um caminho de morte. Quando você segue uma fé cega, sem estar firmada naquilo que está escrito, você está seguindo um caminho de morte. Aqui no Brasil nós temos outros que se intitulam o Messias. Henri Cristo é uma figura muito conhecida, ele se diz a reencarnação de Cristo. E ao redor do mundo, nós temos muitos que vieram dizendo ser o Cristo. Mas isto foi predito pelo Senhor Jesus. Ele disse: viriam muitos falsos cristos e falsos profetas, que, se possível, enganariam a muitos com prodígios e sinais. Eu quero convidar você a ler alguns outros versos desse capítulo 24. No versículo 5 diz: porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. No versículo 11, Jesus também diz: levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. A ênfase de Jesus no mundo religioso é o engano. Parece que o engano seria algo muito normal nos últimos dias, e as pessoas seriam enganadas, e Jesus diz que eles usariam de falsos prodígios, usaria de engano, de prodígios, de milagres, de cura. Eles usariam de vários artifícios para enganar as pessoas, É interessante que quando nós paramos para analisar, nós podemos ver que estamos vivendo numa época onde as pessoas elas têm se voltado para a espiritualidade. A espiritualidade é algo que tem sido muito trabalhado em nossos dias. As pessoas veem como algo importante você ter a sua espiritualidade. E sabe, eu vejo que nesses últimos dias, a maneira como o inimigo tem trabalhado para enganar e atingir as pessoas, tem sido de uma forma bem sutil. Nós podemos ver que o diabo ele está concentrado em atingir as pessoas em todas as faixas etárias. Ele não está preocupado em atingir somente os adultos, ele quer atingir também os jovens, ele quer atingir os adolescentes, as crianças. E quando nós paramos para analisar hoje a indústria cinematográfica, você vai perceber que ali está se trabalhando muito a questão da espiritualidade. Ali está trabalhando muito, por exemplo, a questão de religiões que são abomináveis aos olhos de Deus. O ocultismo, está trabalhando ali o paganismo. Você vê, por exemplo, a magia sendo algo que tem cativado muito mesmo a adolescência. A magia, o ocultismo, você percebe isso nas séries, nos livros, nos vídeos. Por exemplo, uma das séries que mais envolveu a adolescência foi a série Harry Potter. Isso tanto nos livros quanto nos filmes, e a gente vê ali a magia sendo praticada abertamente. E muitos adolescentes se envolvendo, sendo levados. Hoje, quando nós paramos para analisar o mundo, principalmente o mundo religioso, nós vemos nos Estados Unidos uma grande quantidade de pessoas sendo adeptas a cada ano a esse tipo de religião. Religião que pratica a magia, a feitiçaria, a bruxaria, e são aceitas, o ocultismo, de uma certa forma, são aceitas pelas grandes massas, dentro, principalmente, dos adolescentes, dos jovens. Hoje, no mundo, nós temos muitas religiões que são frutos do paganismo. Nós temos Wicca, Druida, são religiões que levam a juventude ao fascínio.
elas ficam fascinadas pelas práticas ocultas que são realizadas. Sabe, queridos, tudo isto faz parte daquilo que Jesus está falando. Hoje, quando você para analisar o mundo religioso, é uma verdadeira confusão. Dentro do cristianismo, nós temos muitas igrejas, muitas denominações, muitas subdivisões, e todas dizem ter a verdade. Quando você olha para o islamismo, você vê ali uma outra religião, budismo, hinduísmo e tantoísmo. E Jesus disse: surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Sempre houve falsos profetas. Sempre houve pessoas se intitulando ser o Messias. Mas nestes momentos em que nós estamos vivendo, parece que o número de impostores tem crescido a cada dia. E esse crescimento no número de impostores, no número de pessoas que se intitulam, esse crescimento no número de prodígios, de milagres, que são vistos, que são sentidos, é um sinal da volta do Senhor Jesus. Ele disse que isso iria acontecer. Mateus 24, 5, 24, 11, Mateus 24, verso 24. Jesus falou que estas coisas iriam acontecer, e estão acontecendo. Mas, volto a dizer para você, a grande preocupação de Jesus é que ninguém vos engane. Entende? Essa é a grande ênfase do Senhor Jesus, que ninguém vos engane. O engano estaria realmente acontecendo, mas aquelas pessoas que se voltassem para a palavra de Deus, aquelas pessoas que se voltassem para estudar aquilo que Jesus disse, essas pessoas, elas não seriam enganadas. E por isso, queridos, nós temos que estar atentos ao que Jesus revelou, ao que Jesus disse, porque isto é importante. Jesus também, no livro de São Mateus, capítulo 24, Jesus, além de falar dos sinais no mundo religioso, Jesus também, ele fala de um outro sinal que tem muito a ver com os nossos dias. No versículo 6 do capítulo 24, Jesus diz: e certamente ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Repetindo: e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, porém ainda não é o fim. Essa última ênfase de Jesus é bastante interessante. Ele diz: olha, certamente vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. E ele diz: vede, não vos assustei, não vos assustei, porque ainda não é o fim. É interessante, queridos, que quando nós paramos para pensar em guerra, guerra não é algo novo. Guerra é algo que sempre passou a existir, sempre existiu depois que o mundo caiu em pecado. Conflitos, guerras. Mas Jesus cita as guerras como fazendo parte do grupo de sinais que apontam para a sua vinda. Realmente sempre houve conflitos, sempre houve guerras. Mas quando nós analisamos o desenrolar da história humana, quando nós analisamos principalmente o século XX e o século XXI, no qual estamos vivendo, nós ficamos estarrecidos. Porque sempre houve guerras, sempre houve conflitos, mas nunca houve na história um século como foi o século XX. Nunca houve. Como foi o século XX? Nunca. Mais de 160 conflitos armados. Mais de 160 conflitos armados. Ali nós temos na história o século XX como palco da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra. Ali está, amigos, no início do século XX, a Primeira Guerra Mundial. Parou para imaginar?
É interessante que quando nós paramos para analisar, amigos, a guerra, principalmente a Primeira Guerra, nós entendemos que historicamente aquela guerra, a Primeira Guerra Mundial, seria o conflito para pôr fim em todas as outras guerras futuras. E é interessante que em 27 de junho de 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes. E esse tratado era uma garantia para que não surgisse mais guerras. No entanto, o tratado foi assinado, mas não passou muito tempo e logo o mundo se deparou com uma outra guerra. Logo o mundo se deparou com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. E vocês certamente já ouviram falar de outros conflitos, como a Guerra do Vietnã, os conflitos tribais ali na África. Certamente você já ouviu falar da guerra na Bósnia, e Irã e Iraque, e tantas outras guerras, e milhões de pessoas morreram, e isto tudo no século XX. Isto tudo no século XX. Quando nós paramos para analisar o nosso século, o século XXI, quantos conflitos já tivemos? Nós temos a guerra, várias guerras. Nós temos a guerra, por exemplo, do Afeganistão, nós temos outras guerras, guerra do Iraque, e nós temos outros conflitos que aconteceram e estão acontecendo, conflito entre Israel e os palestinos, conflito entre a Síria e a Líbia. Nós temos vários conflitos acontecendo e aconteceram em nosso século atual. Sem contar o que o mundo presenciou em 11 de setembro de 2001, você está lembrado? O ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, e a partir daí desencadeou no mundo uma série de atentados terroristas. E esses atentados, queridos, eles têm acontecido constantemente. O terror se espalhou pelo mundo. As guerras estão acontecendo, os conflitos estão acontecendo, numa proporção que não é possível mensurar. Quando nós olhamos para o passado e vemos a situação hoje, veremos que este sinal, ele está crescendo cada vez mais, o conflito está crescendo cada vez mais. Mas sabe o que é interessante? Quando nós vamos ali no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, nós encontramos um texto muito interessante. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Olha o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Essa palavra do apóstolo Paulo, ela é bem oportuna com o contexto que nós estamos colocando. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Por exemplo, o Tratado de Versalhes, em 1919, foi uma tentativa de obter a paz. No entanto, na sequência veio a guerra, paz e segurança, e de repente a destruição. E aí depois nós temos ali a Segunda Guerra Mundial, e depois nós temos ali o Parlamento das Nações Unidas, a ONU, que teria a missão de controlar esses conflitos entre as nações. Mas isso também não acontece. Mal a tinta da caneta que assinou o tratado está secando, mal está secando, quando você observa já um outro conflito acontecendo. Existe uma expectativa de paz no mundo, mas parece que isto não irá acontecer assim tão fácil. Observamos que quanto mais o ser humano fala da paz, mais ele se arma. Quanto mais as nações falam da paz, mais elas estão se armando,
se armando. Se armando. Essa é uma grande realidade nos dias em que nós estamos vivendo. Estes são sinais da volta do Senhor Jesus. E eu quero convidar você para ler um texto bem interessante que está em Apocalipse capítulo 11. Vamos ver Apocalipse 11, versículo 18. Olha o que diz Apocalipse 11, verso 18. Eu quero ler com você esse texto, e esse texto, ele traz para nós uma informação preciosa. Em Apocalipse 11, verso 18, está escrito assim, diz assim: na verdade as nações se enfureceram, e chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Perceba a última parte desse verso: para destruíres os que destroem a terra. E agora eu pergunto a você: quando na história da humanidade, antes do século 20, quando na história da humanidade o homem teve condições de destruir a terra? Nunca. Nunca na história da humanidade o ser humano teve condições de destruir a terra. Mas quando nós olhamos para a Segunda Guerra e nós olhamos o que os Estados Unidos fez com aquelas duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, quando nós olhamos para o que aconteceu ali, nós podemos ver que o homem hoje, ele tem um poder de destruição que nunca teve antes. E isso eu estou falando de algo que aconteceu ali, na primeira metade do século 20, mas hoje, no século 21, o ser humano, ele tem em suas mãos, ele tem armas capazes de destruir a terra. Sabe, isso é uma realidade que tem assombrado a comunidade científica. Os cientistas estão com medo. Os cientistas estão com medo. Porque uma guerra nuclear, ainda que fosse regional, ela traria certamente desastres enormes. Calcula-se que milhões e milhões de pessoas morreram no primeiro século nas guerras, mas uma pequena guerra nuclear, ela certamente mataria muito mais pessoas do que em todas as guerras que ocorreram no século 20, ainda que fosse regional. E sem contar os desastres ecológicos que levariam talvez décadas, quem sabe décadas para se recuperar, e se é que teria condições da natureza se recuperar. Você está entendendo? Essa é uma realidade que as pessoas convivem constantemente. Quando nós vamos em Lucas 21, versículo 26, Jesus, ele falou a respeito disso. Em Lucas 21, versículo 26, Jesus, ele diz assim, leia comigo, 21, verso 26, haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Olha só o que Jesus está dizendo, que nos últimos dias haveriam homens que desmaiariam de terror, pelas expectativas das coisas que sobreviriam ao mundo. Sabe, queridos, quando nós olhamos para o cenário mundial, quando nós olhamos para o futuro, e quando você olha, faz uma projeção do futuro sem esperança, sem crer na palavra de Deus, realmente você tem motivo para desmaiar de terror, de medo, de pânico.
Essa é uma realidade que acontece constantemente na vida de muitas pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, que não têm a esperança. As pessoas estão com medo, os cientistas estão com medo. O homem hoje tem o poder de destruir a natureza, de destruir o mundo. Nunca houve isso. E sabe o que isso mostra? Que Jesus está perto de voltar. Sempre houve falsos profetas, sempre houve falsas religiões. Sim, sempre houve guerras e rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, sim, mas nestes últimos dias, estes sinais têm aumentado significativamente. Isto mostra para nós que Jesus está muito próximo de voltar. E quando eu vejo, amigos, estas coisas acontecendo, eu me volto agora para um outro verso que se encontra aqui mesmo no capítulo 21 de Lucas, só que agora o versículo 28. No versículo 28, Jesus diz bem assim: ora, ao começarem estas coisas suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém? Queridos, percebe? Jesus disse que não é o fim, mas quando estas coisas começarem a acontecer, da maneira como nós estamos vendo, não é para você se desesperar, não é para você entrar em depressão, não é para você entrar em uma síndrome do pânico, é para você exultar, erguer a sua cabeça, olhar para o alto, porque a nossa redenção se aproxima, está próxima. Jesus está voltando, os sinais estão apontando para a volta do Senhor Jesus, que está se aproximando, está próxima. E eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela sua vida. Um dos textos que certamente você conhece, eu conheço, uma promessa maravilhosa, está no livro Evangelho de João 14, versículo 1 a 3, em João 14, versículo 1 a 3, nós temos uma promessa maravilhosa. Olha o que está escrito em João 14, versículo 1 a 3, não se turbe o vosso coração. Esse é o apelo de Deus para você e para mim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, Jesus disse, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar-vos lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa. Talvez ao olhar os sinais que estão se avolumando, ao olhar o cenário que na realidade o caos se instala a cada dia, talvez ao olhar para tudo isso, bata realmente um medo, um receio, uma preocupação. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus, Ele tem para você esta promessa: voltarei. Amém? E a volta de Jesus é para colocar um ponto final na dor, no sofrimento, é para colocar um ponto final em tudo isso. As pessoas estão buscando uma falsa paz, as pessoas estão buscando confiança no poder da pólvora, mas é o momento de você olhar para o alto, é o momento de você olhar para Cristo. Jesus, além de falar dos sinais que iriam acontecer no mundo social em relação às guerras, Jesus também falou dos sinais que envolveriam a natureza. E quando nós paramos para pensar no cenário em que nós estamos vivenciando, quando nós olhamos para a natureza, para o mundo natural, nós ficamos assombrados.
Interessante que antigamente nós acompanhávamos as notícias de desastres, tragédias, sempre pela televisão. Parecia algo que estava tão distante de nós, quem sabe lá do outro lado do mundo, mas hoje em dia, ninguém está livre. No mundo inteiro, coisas assim estão acontecendo. E nas últimas 3 décadas, isso tem crescido mais e mais, constantemente tem crescido. Sabe, parece que, como os cientistas, eles têm falado, parece que o mundo não vai muito longe. Pelos ambientalistas, o nosso planeta ele tem mais algumas décadas, quem sabe até 2050 no máximo. Esse é o prognóstico em relação ao nosso mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso Jesus já havia predito em sua palavra. Quando nós analisamos os textos bíblicos, nós percebemos que tudo isto faz parte, amigo, de uma predição feita pelo Senhor Jesus. Em Mateus 24, por exemplo, quando nós analisamos o texto de São Mateus, capítulo 24, Jesus, ele também fala de eventos no mundo natural. Em Mateus 24, Jesus diz assim, Mateus 24, versículo 5, versículo 6, ele diz: e certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerra. E ele continua: vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus, ele aqui fala de fome, e ele fala de terremotos em vários lugares. Sabe, é interessante, queridos, que quando nós paramos para analisar a história, você vai ver que a história relata alguns terremotos. E para nós, biblicamente falando, um dos terremotos mais marcantes aconteceu em Lisboa, em 1755. Cremos nós que esse terremoto faz parte das predições de Cristo em Mateus, capítulo 24, e também, dentro dessa passagem, lá no livro de Apocalipse, o terremoto de Lisboa. Mas o fato é que de lá para cá, terremotos é algo que tem sido constante, cada vez aumentando mais o número de abalos sísmicos. E estes abalos, eles têm destruído cidades, têm matado pessoas, estes abalos têm feito realmente muitas vítimas. O número de terremotos, tremores de terra tem aumentado a cada dia. No século XX, muitos terremotos aconteceram. Você certamente deve estar lembrado de alguns terremotos que aconteceram agora, no nosso século, no século XXI. Nós temos, por exemplo, o terremoto que aconteceu em 2008 na China, milhares de pessoas morreram. O terremoto que aconteceu, por exemplo, no Haiti em 2010, milhares de pessoas morreram. E tantos outros tremores de terra, tragédias. Os cientistas falam que o aquecimento da terra, a terra está se aquecendo, a cada ano a terra se aquece mais, e com isso, com o aquecimento da terra, nós podemos ver, amigos, enchentes, o ar estar mais úmido e quente, e aí você tem furacões, tufões, você tem tornados, você tem enchentes, você tem pessoas morrendo, amigos, nas cidades. Não precisa ir muito longe, nós temos aí quando chove, Rio de Janeiro, São Paulo, e você vê os noticiários e pessoas ficam desabrigadas, pessoas morrem, são levadas pelas águas. Isso está acontecendo cada vez mais, com mais frequência, com mais frequências. Eu me lembro, amigos, que não faz muito tempo,
de um incêndio na Austrália que não podia ser controlado e muitos animais foram mortos, queimados. Você tem erupções vulcânicas que acontecem constantemente, tsunamis, pessoas estão diante da força das ondas. Todas estas coisas apontam para o tempo da volta do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo num momento crucial. Estamos vivendo num momento da história que os sinais estão aí cada vez mais fortes, cada vez mais fortes. Aqui nesse verso que nós acabamos de ler, o versículo 7, Jesus ele diz que haveria também fome. Haveria fome em vários lugares. Você sabia que hoje, no dia de hoje, no mundo, 21 mil pessoas vão morrer de fome? 21 mil irão morrer de fome hoje. A cada ano, cerca de 8 milhões de pessoas, a cada ano morrem de fome. 8 milhões de pessoas morrem de fome. Jesus falou também sobre pestes, sobre epidemias. Ele falou que estas coisas iriam acontecer. E é interessante, queridos, que nós estamos vivendo dentro de um contexto assim. Quando nós vamos ali no livro de Lucas, esse capítulo 21, nós encontramos a descrição de muitas coisas, muitos sinais. E no versículo 11, Jesus diz: haverá grandes terremotos. Olha, ele usa a expressão, grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares. Hoje nós podemos ver, amigos, coisas espantosas como Jesus descreve. Grandes terremotos, como já citei, fome e epidemias. É interessante que, como eu já disse, uma pandemia é algo que marca uma geração, marca a vida das pessoas, nós estamos sendo marcados por isso, mas não é algo novo. No passado já houve epidemias, não é verdade? No entanto, quando você olha, analisa o nosso século e você vê a peste, a epidemia, a peste, e a peste, querido, ela acontece com os animais. Você tem, por exemplo, a gripe aviária, você tem aí a peste da vaca louca, e você tem várias outras pestes, e estas pestes elas ocorrem nos animais e transmitem para os seres humanos. Por exemplo, a peste negra foi transmitida por conta do rato. E aí você olha para o nosso século, o século XX e o século XXI, e você vê essas epidemias crescendo. O surto de ebola, se você voltar um pouco para o passado, você vai ver isso acontecendo lá no continente africano. Você olha e você começa a ver doenças como a AIDS, o aumento do câncer. Você começa a ver doenças como a dengue, a chikungunya. Todas essas pestes que nós estamos vendo, que quando você consegue encontrar vacina para uma, surge outra, e você tenta dar um jeito aqui, é como uma roupa velha, que o tecido está podre, e você costura aqui, você costura e rasga do lado. É assim que está o mundo. Mas isso havia sido predito por Jesus. Estas coisas iriam acontecer. Elas estariam acontecendo próximo de sua vinda. Não foi isso que Jesus disse? E é isso que está acontecendo. Mas o que fazer? É o momento de você confiar em Deus. É o momento de você olhar para Jesus.
é o momento de você erguer a sua cabeça, porque a sua redenção está próxima. Jesus está voltando. A Covid-19 é apenas mais um sinal que mostra que o nosso Deus está às portas. As guerras, os rumores de guerras são apenas sinais que mostram que Jesus está às portas. Sabe, eu quero chamar a sua atenção para o que Jesus disse. Jesus disse que assim como foram nos dias anteriores ao dilúvio, assim será nos dias de sua vinda, de sua volta a este mundo. E como foi nos dias anteriores ao dilúvio? Como foi? Quando nós vamos lá em São Mateus, Jesus ele fala um pouquinho a respeito disso. Voltando a São Mateus, capítulo 24, nós encontramos um pouquinho de como foi ali, aquele momento da história. Mateus, capítulo 24. Olha o que diz em Mateus, capítulo 24, versículo 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quero chamar a sua atenção, queridos, porque Jesus faz uma descrição da sociedade num tempo bem semelhante ao nosso, e percebe que Jesus diz que ali nos dias anteriores ao dilúvio as pessoas, elas casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, vendiam, ou seja, as pessoas continuavam seguindo o fluxo normal da vida, como se nada fosse acontecer. E é interessante, queridos, que assim também anda a nossa sociedade. As coisas estão acontecendo, mas as pessoas estão ignorando os sinais. Talvez as pessoas procuram explicações racionais para dizer que tudo isso sempre aconteceu, isso é normal. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele está mostrando para nós um cenário que nós devemos estar bem atentos, porque, de fato, queridos, as coisas que estão acontecendo hoje, para nós que estudamos a palavra de Deus, é um alerta de que Jesus está às portas, e nós precisamos realmente aproveitar esse momento para nos preparar. Quando nós analisamos ali a sociedade dos antediluvianos, nós vamos lá no livro de Gênesis capítulo 6, e ali em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, por exemplo, está dizendo assim, Gênesis 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Percebe? E eu pergunto a você, quando você olha para a sociedade hoje, você olha para o ser humano, e você vê o ser humano como um ser livre da maldade, do coração maligno, ou o ser humano tem cada vez mais acariciado o mal no seu coração? A maldade tem crescido, e nós podemos ver essa maldade crescendo em nossos dias pela própria violência. A violência tem aumentado constantemente. As pessoas têm medo.
elas têm se cercado de câmeras, sistemas de alarme, carros com vidros blindados, muros com cercas elétricas. As pessoas estão refém dentro de sua própria casa, elas têm medo, porque a maldade tem crescido. O número de assassinatos tem aumentado a cada dia, o número de abusos tem aumentado a cada dia. Esta é uma realidade que nós vemos em nossos dias. Sabe por quê? Porque faz parte da palavra de Deus. São sinais que apontam para a vinda do Senhor Jesus. É o retrato de nossa sociedade. Quando eu vou no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, eu vejo Paulo fazendo uma descrição aqui, e eu fico impactado, porque em 2 Timóteo 3, versículo 1, parece que ele retrata os nossos dias. E olha o que ele diz: sabe, porém isto, e ele acrescenta, nos últimos dias. Perceba que Paulo está falando dos últimos dias. E o que haverá nos últimos dias? Tempos difíceis. E eu não sei quanto a você, mas eu enxergo a vida hoje como tempos realmente difíceis, trabalhosos. Por quê? Segundo Paulo, os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E eu pergunto a você, isto não é o retrato de nossa sociedade? Não é o que está acontecendo hoje? E também foi o que aconteceu antes do dilúvio. O ser humano antes do dilúvio estava mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e assim eles iam. Como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. E hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão vendo os sinais, e eu louvo a Deus porque muitas pessoas estão se despertando, mas parece que muitas pessoas enxergam os eventos como se nada estivesse acontecendo. Essa é a grande realidade, e este é mais um sinal da volta do Senhor Jesus. Quando nós vamos ali novamente, em Gênesis 6, e nós analisamos mais 2 versos, Gênesis 6, verso 11 e verso 12, diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus, e cheia de violência. Esse foi o motivo para Deus pôr um ponto final na história dos antediluvianos. E a corrupção e a violência que nós podemos ver hoje também são sinais de que esse mundo está perto de ser, de alguma forma, destruído. Deus precisa intervir, Deus precisa parar, e sabemos que isso só irá ocorrer através da volta do Senhor Jesus. Isso só irá ocorrer quando Jesus voltar a esta terra. Ele irá voltar para pôr um ponto final nessa história de dor, nessa história de sofrimento. Sabe, olhando agora, queridos, para uma fala muito importante, um desfecho muito importante, eu quero convidar você a ler agora os últimos versos. Mateus 24, versículo 14,
nós encontramos um texto bastante interessante. E este aqui é um dos sinais que Jesus predisse. Em Mateus 24, verso 14, Jesus disse: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Jesus, ele predisse que a pregação do evangelho, o evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, seria então o sinal do fim, de que o fim viria. E quando nós analisamos, queridos, o cenário que nós estamos vivendo, nunca houve na história tanta possibilidade de pregar o evangelho como nós estamos tendo hoje. Porque hoje nós temos todo o aparato tecnológico para que a mensagem seja levada em tempo real e alcance pessoas do outro lado do mundo, ou até mesmo no espaço. Hoje nós temos meios de comunicação, meios de se deslocar e chegar e alcançar outros continentes com muita facilidade. E você vê que o evangelho está sendo levado, a mensagem está sendo levada ao redor do globo. Agora, você sabe o que é interessante? Aqui Jesus, ele não diz que espera todas as pessoas se converterem. Ele não diz isso. Ele não diz que o evangelho será levado para que todos se convertam. Ele diz o seguinte: para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Um dos sinais da volta do Senhor Jesus é o mundo sendo sacudido pela mensagem do evangelho. É as pessoas ouvindo as boas novas de que Jesus está voltando. Este sinal está acontecendo em nossos dias atuais. Sabe, eu quero terminar a mensagem de hoje com um verso que está ali em Mateus 24. Mateus 24. E esse verso ele é muito especial. Mateus 24, versículo 36. Eu quero que você me acompanhe nesse verso. Em Mateus 24, versículo 36, está escrito assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Esse texto, Jesus diz que os sinais estariam acontecendo, apontando a proximidade, apontando que Ele estaria às portas, apontando que Ele viria logo nos buscar, para levar para a casa do Pai. E esses sinais estão acontecendo. Jesus está à porta, Jesus está voltando. Nós podemos ver estes sinais se cumprindo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Embora os sinais apontem que Jesus está às portas, que Ele está voltando, Jesus deixou bem claro que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, senão somente o Pai. Em Atos capítulo 1, versículo 7, Ele dá a mesma resposta para os discípulos, quando os discípulos fazem uma pergunta. Leia comigo Atos capítulo 1, versículo 7. Olha o que está escrito, Atos 1, verso 7. Respondeu-lhes Jesus, Jesus responde: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A nós não foi dado o dia e a hora da volta de Jesus, mas eu creio que isto foi vedado, isto não foi revelado com um propósito. E o propósito de Deus em não revelar para você, não revelar para mim, não revelar para a igreja o dia
e a hora é que você, querido amigo, querido irmão, estivesse sempre vigilante. Sabe, eu quero dizer para você que os sinais mostram que nós estamos vivendo próximos à volta de Jesus. Mas eu não sei se Jesus vai voltar amanhã, mês que vem, no próximo ano, eu não sei. No entanto, isso não deve fazer diferença para mim, porque o importante não é saber quando Ele irá voltar. Não importa se Ele vai voltar hoje, não importa se Ele vai voltar semana que vem, não importa se Jesus irá voltar no mês que vem, no ano que vem. Não é essa a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é que nós estejamos prontos para que quando Ele voltar, Ele possa nos levar para o céu. Eu quero dizer para você que os sinais mostram que Jesus está voltando. A guerra, rumores de guerra, peste, falsos profetas, falsos cristos, os sinais na sociedade, a crise econômica, as epidemias, a pandemia, tudo isso mostra que Jesus está voltando. Mas a grande preocupação de Deus é que você esteja pronto. E como se preparar para esse grande dia? Como se preparar para a volta do Senhor Jesus? É estando conectado a Cristo, é estando com o Senhor Jesus, é estando ligado a Ele. Eu quero terminar lendo um texto de Paulo em Romanos, é o último texto, Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, nós vamos ler essa passagem maravilhosa de Paulo em Romanos capítulo 8, eu quero ler com você os versículos 35 em diante. Em Romanos 8, versículo 35 está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir. E ele continua dizendo: nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Querido, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesse momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos de Cristo em nossa vida, nós precisamos de Cristo em nosso coração. Nesse momento nós precisamos de viver uma comunhão sincera e verdadeira com o nosso Salvador. Nesse momento nada irá adiantar, nada irá salvar você, somente Cristo é a videira verdadeira que você precisa. Você precisa estar ligado a esta videira verdadeira, porque sem Ele, você nada pode fazer. Jesus está voltando, Ele está voltando sim. Eu não sei a hora, e nem o dia em que meu Senhor virá, mas eu quero estar pronto hoje. Caso Ele apareça hoje para mim, caso hoje eu durma o sono da morte, eu quero estar pronto para que a próxima coisa a ser vista pelos meus olhos seja o meu Senhor vindo em glória e majestade.
É seu desejo, querido amigo, diante de todos esses sinais, se preparar para a volta do Senhor Jesus? É seu desejo conhecê-lo mais através das Escrituras? Viver uma vida, um relacionamento com Ele através de uma vida de oração? Então hoje Jesus tem um convite para você. E o convite de Jesus é: vinde a mim. Sim, vá a Ele hoje. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, não se turbe o vosso coração. Creia em Jesus. A promessa que Ele te fez é verdadeira. Há na casa do Pai várias moradas, e uma dessas moradas Jesus preparou para você e para a sua família. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Diante de tantas evidências, não há como negar o fato: Jesus virá. Um dia Ele prometeu vir a esta terra, e Ele veio. Ele prometeu morrer para nos salvar, e Ele morreu. Ele prometeu ressuscitar para tomar a chave do inferno e dar a você a oportunidade de também ressurgir, e Ele ressuscitou. Ele foi e prometeu que voltaria, e Ele vai voltar. Jesus irá voltar. Que estejamos prontos neste grande dia. Que Deus abençoe a você e a sua família. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima, e eu te aguardo no próximo domingo para continuarmos a nossa série. Que Deus te abençoe. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção. Se tu hoje te encontrasses com Jesus, é real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror, como os ímpios perecer.
Cristo Falemos com Deus agora no momento de oração. Querido Deus e Pai, o Senhor está voltando. Nós podemos ouvir os passos do Senhor. O Senhor se aproxima desta terra para buscar a sua igreja. Os sinais mostram isso. Logo, logo, ouviremos, Pai, o som das trombetas. Os anjos irão tocá-las e nós ouviremos. E os mortos ouvirão a voz do arcanjo e ressuscitarão incorruptíveis e imortais. Nesse momento, Senhor, nós suplicamos a Ti que o Teu Espírito venha ungir a todos os Seus filhos, para que a nossa vida seja, Senhor Deus, consagrada, e para que estejamos prontos naquele grande dia, e que assim, Pai, diante da volta do Senhor, naquele dia possamos exclamar: e eis que este é o nosso Deus, a qual tanto aguardávamos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, que o Senhor levante o teu rosto sobre nós e nos dê a paz. Em Cristo Jesus te oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.